Aula nova, pessoal. Aula de revisão, usando retas, falando sobre retas, onde nós temos algumas questões para relembrar o conteúdo. Tá? Vamos relembrar aqui que nós temos dados ou características importantes como distância de um ponto a uma reta, né? Retas perpendiculares e paralelas, são posições relativas, e as equações de reta, que são as equações geral, reduzida e segmentária. Vou falar sobre isso na aula presencial e na aula online, e hoje aqui em duas questões eu vou revisar rapidamente duas situações. Primeiro, calcular a distância do ponto P à reta R, vamos relembrar aqui que a distância de um ponto P até uma reta R é dada pela fórmula A vezes x do ponto, mais B vezes y do ponto, mais C em módulo sobre A ao quadrado, mais B ao quadrado na raiz. Vamos lembrar que esse A, B e C são dados da reta, ou seja, vindo aqui na reta, só mudar aqui a cor, a gente vai lembrar o seguinte, nós temos aqui ó, o A, o B e o C. Obviamente, aqui eu tenho XP, YP. Eu vou substituir esses dados aí para encontrar a distância que ele quer. Então, vamos aqui, ó, distância do ponto P até a reta R, vamos lá. O A da reta é 12, o X do ponto P é 1. O B da reta é 5, o Y do ponto P é 4. O C é menos 6, ok? Aqui em módulo sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrar que esse A e esse B vêm da reta. Então, ficou o quê? 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, na raiz, eu vou calcular isso aí. Bom, por que tem módulo? Porque a distância não pode ser negativa, né? Então, eu calculo o valor aqui e uso só o seu valor positivo, não negativo se der. Então, 12 vezes 1 vai dar 12, 5 vezes 4 vai dar 20, menos 6, aqui módulo sobre 12 ao quadrado, 144, mais 5 ao quadrado, que é 25. Aqui eu vou ter, então, o seguinte, 12 mais 20 dá 32. 32 menos 6 dá 26 em módulo sobre 169 na raiz. Confere? O que a gente vai ter como resultado, então? Essa distância vai ser módulo de 26, é 26 mesmo, sobre a raiz quadrada de 169 é 13, portanto, a distância do ponto P até a reta R será 2 unidades de comprimento. Lembra que eu estou falando de uma distância linear, beleza? Então, relembrando aí a aplicação desta fórmula que a gente viu esse ano, quando falamos de ponto e reta. Agora, aqui, na outra situação, eu vou falar da equação da mediatriz. Isso é uma aplicação de retas perpendiculares. Então, ó, escreva a equação da mediatriz do segmento de extremos nos pontos A e B. Vamos supor que esse seja o nosso segmento. Aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o B. Digamos que eu tenho um segmento na horizontal, vai ficar mais fácil. A mediatriz, ela passa no ponto médio. Então, digamos que essa reta aqui esteja passando nesse ponto, que é o ponto médio, e, portanto, esta reta é a mediatriz. Vou chamar essa reta de reta R, essa aqui é a reta S. Características das duas, elas são perpendiculares. Quando duas retas são perpendiculares, qual é a característica que eu tenho que lembrar e atender? O M da reta R vezes o M da reta S é igual a menos 1. Vamos lembrar que se a mediatriz passa no ponto médio, então esse segmento aqui e esse aqui à direita são iguais. Eu calculo logo esse ponto médio. Quem vai ser o ponto médio aí? Ponto médio de AB, ó, média aritmética. Então, menos 2 mais 0 é menos 2, por 2 dá menos 1. 1 menos 1
é zero por 2, zero. Então, aqui eu já tenho o ponto médio, que é um ponto da reta R. Ok, vamos achar o M. Então, como é que eu acho o M? Primeiro, vamos encontrar o M da reta S e depois o M da reta R. O M da reta S pode ser calculado como um delta Y por um delta X. Confere? Delta Y, porque eu tenho dois pontos, eu vejo a variação em Y sobre a variação em X. Em Y, YB é menos 1, menos o YA, que é menos 1 também, menos 1 lá é mais 1, né? Sobre delta X, XB, que é zero, menos XA, que é menos 2, zero menos menos 2. Em cima ficou menos 2, e embaixo ficou mais 2. Qual que é o M da reta S? É menos 1. Esse é o M da reta S. Bom, se eu sei que as duas são perpendiculares, eu vou usar o quê? O MR vezes MS é igual a menos 1. Portanto, eu vou fazer o M de R vezes M de S, que é menos 1, é igual a menos 1. Obviamente, isso aqui vai dar 1. Eu tenho que o MR é igual a 1. Claro, se o produto dos dois tem que dar menos 1 e um deles já é menos 1, óbvio que o outro é mais 1. Então, eu tenho o ponto M e eu tenho o M da reta e tenho um ponto M que é ponto médio. Vamos lembrar que esse ponto médio, que é menos 1 e 0, pertence à mediatriz, que é a reta R. Vamos chamar esse cara aqui de x0 e y0, certo? E como eu já tenho o valor de m, eu vou aplicar aquela relação que nós usamos esse ano. Qual a relação? Y menos y0, que vai ser igual a m, que multiplica x menos x0. Sempre que eu tiver um ponto e o m da reta, eu aplico essa relação. Então, y menos y0, que é zero, vai ser igual a m. O m vale 1, que multiplica x menos x0, que é menos menos 1, ou seja, mais 1. Ok? Daí eu tenho o quê? Y é igual a 1 vezes x aqui, vai dar x, e ali vai dar o próprio 1. Se você quiser deixar assim, vou chamar de reta R na forma reduzida, ou então na forma geral, seria o quê? X menos y vai para lá, mais 1 igual a zero. Esta é a equação da mediatriz daquele segmento lá. E nós estamos vendo que uma aplicação de retas perpendiculares. Retas perpendiculares têm produtos dos coeficientes angulares igual a menos 1. E aí, a partir daí, fica fácil a gente calcular o que ele pediu. Então, nesta aula 9, eu estou relembrando distância de um ponto a uma reta, apliquei, fiz um exemplo, e estou fazendo um exemplo aqui de um dos exercícios da aula de retas perpendiculares. Vai ter também questão de retas paralelas e vai ter o fato de você relembrar as equações da reta. Então, se eu tiver retas paralelas, reta R paralela a S, por exemplo, eu vou ter o M de R igual a M de S. Aí vai ter questões que eu vou ter que aplicar isso. As equações da reta, as equações, nós já vimos na aula passada a primeira, que foi AX mais BY mais C igual a zero, e essa é a equação geral. A equação reduzida isolou o y aqui, vai ficar y igual a mx mais n. Esta é a reduzida. E a equação em que nós temos como verificar nela própria onde ela vai passar nos dois eixos, x sobre p mais y sobre q, que vai ser igual a 1, a equação chamada segmentária. Ok? Então, isto é o conteúdo para aplicação nos exercícios da nossa aula 9, e você vai lá pegar na sua sala de aula e fazer todos. Na aula presencial e até com transmissão e aula online, eu vou fazer esses dois casos que eu fiz aqui e alguns a mais.
ok? Então, até mais, resolva as questões e estude bem, tá bom? Bom dia.